aí, pessoal, tudo bem? A nossa aulinha de hoje vai ser um bolo fake, tá? De 2 andares. O que eu utilizo para fazer o bolo? O disco de isopor, aqui no caso vai ser um de 25 e um de 20. Massa preta, um rolo maciço e uma pedra. Na verdade, uma mesa de mármore, que eu acho que é o lugar mais fácil pra gente tá abrindo o bolo, tá? Bora lá? O primeiro passo é limpar bem aonde a gente vai trabalhar. Por quê? Por mais que a gente vai usar a massa preta, o local que a gente vai abrir o bolo tem que estar perfeito, limpo e sem nenhum resíduo. O que eu fiz? Buchinha, detergente, nada demais. Vou tirar o sabão com um pano e por último eu passo um papel toalha para tirar todos os restinhos, pelinho, poeira, o que tiver, principalmente quando a gente vai forrar o branco. Depois que eu tirei todo o excesso, aí eu vou passar um papel toalha com álcool mesmo, só para tirar o restinho que ficou, certo? Bom, fiz isso, já evaporou, ó, por mais que a gente limpa, sempre fica um resíduo, né? Então agora a gente vai fazer o próximo passo, que é abrir a massa, que a gente vai utilizar a massa preta. Então a gente vai abrir e sovar. Independente de massa, de marca, o que tiver aí no mercado, na mesa de vocês, tem que sovar. Porque se a gente não sovar, a gente não vai conseguir um acabamento bacana nos bolos, tá bom? Aqui a gente vai forrar um disco de 20 milímetros. Eu não fiz nada nele, eu só lixei as quinas para ficar arredondada. Não passei cola, nada disso. Eu não faço nada de nenhum preparo, só lixo mesmo. Então eu vou pegar minha massa. Aqui eu tô usando 1 quilo de massa. Então eu vou abrir. Aí eu vou levantar do mesmo lado, eu não vou virar. Não vou virar pro outro lado, que eu quero dizer. Eu vou permanecer o lado e vou continuar abrindo. Até que dê o tamanho que cubra esse bolo, certo? Então, ó, vamos lá. Força, muque. O ideal é que você tenha um rolo grande, pesado, para você conseguir abrir. Um rolo pequeno e leve você vai fazer, mas você vai ter um trabalho aí bem dobrado, tá? Então, vamos lá, abrindo. Não vou ficar gravando eu abrindo, porque o processo é o mesmo. A gente vai abrir, virar e assim sucessivamente. A gente vai abrir numa espessura de mais ou menos uns 3 milímetros, tá? Não pode ser uma massa muito fina. O que eu utilizo? Um pote com... O meu é um pote de açúcar, mas vocês podem utilizar aí o que vocês tiverem em casa. Porque eu vou usar de apoio, vou colocar o meu disco em cima para eu descer esse excesso de massa. Então eu venho com a massa que eu abri, pego ela com cuidado e vou colocar em cima do disco, certo? Então eu venho com a palma da mão e vou descer esse excesso de massa e vou alisando e tirando essas pregas, ó. Eu vou descendo e conforme eu noto que a lateral já passou, eu vou rasgar ele de dentro, não, de fora pra dentro, tá? Então, ó, vê se vocês conseguem ver a lateral. O excesso de massa, eu venho e rasgo, ó. Tiro o excesso, trago pra dentro, em toda a volta. Já vou puxando e vou alisando. Gente, cada um tem uma forma de trabalhar, tá? Essa é a que eu acho mais fácil, é a que eu trabalho. E não sou profissional em forrar bolo, mas dá super certo a maneira de fazer, tá? Então, você vai fazer isso em toda a volta, tirando o excesso pra fora. Ó, fiz isso, tirei todo o excesso. Nossa, Fabi, você usou 1 quilo de massa pra forrar um disco de 20? Não. Você tem que abrir em excesso, vai sobrar. Aqui deve ter mais ou menos umas 400 gramas de massa. Então, em média, 600. Mas você não vai conseguir abrir um bolo de 600 pra forrar.
uma massa de 600 gramas para forrar um disco, desculpa. Tá vendo o excesso que eu falei para dobrar? O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar na mesa, vai vir com um rolinho e vai trazer esse excesso de baixo para cima, de baixo para cima, alisando para ele colar no disco. E depois, quando ele secar e retrair, não diminuir e não ficar aquele espaço feio de quando seca, aparece, certo? Ó, fiz isso em toda a minha volta, vou reservar e vou deixar esse disco secar pelo menos 2 dias, certo? Ó, aqui abre um pouquinho, vamos puxar mais um pouquinho para não ter problema de estourar. Pelo menos 2 dias, para quando a gente for fazer o acabamento, ele não correr o risco de grudar uma parte na outra e estragar todo o acabamento, tá? Quando a gente usa, vamos supor, forrei aqui o preto, vou forrar o outro preto e vou colocar um em cima do outro e acho que já posso começar a fazer os detalhes do acabamento. Não pode, porque quando você colocar um em cima do outro e ele começar a secar, ele vai retrair todo, vai grudar um no outro e você vai ter o trabalho jogado fora, tá bom? Então vamos esperar secar e vamos pro próximo passo. Pessoal, já se passaram 2 dias, os discos estão secos. Qual é o próximo passo? Quando é bolo muito alto, de vários andares, o ideal é que você vire a parte de trás, faça uma marcação com a régua e achem o meio, né, dos discos. Pra quê? Pra que você faça um furo e use pode ser um palito de churrasco, pra você tá passando essa estrutura de um isopor no outro para ele não ficar bambeando ou se movendo. Como o meu é só 2 andares, é pequeno, eu não vou fazer isso, tá? Então, assim, a gente vai utilizar cola branca agora e vamos fazer a montagem do bolo. Na verdade, a ideia mesmo era para mostrar como eu faço, como eu forro, mas, né, já que eu vou fazer o bolo, então eu já vou fazer com vocês. Cola branca mesmo. Vou passar aqui em volta do biscuit, passar um pouco no meio e vou colar no disco de baixo, certo? Então, ó, acho o meio, centralizo. Sei que o preto não é muito fácil para enxergar e eu acho que a posição de cima, nesse caso, não é muito legal. Mas a gente vai tentando, eu vou ver se eu consigo mudar a posição da câmera. Mas, ó, a gente vai encontrar o meio, o centro e vai colar. O que que eu vou utilizar para decorar esse bolo? Eu vou utilizar cordão de pérola, ó. Vou utilizar renda. Essas rendas são de biscuit, já tem pronta para você só fazer a decoração, tá? Tem no site. E também tem esse cordão, que ele tem umas florzinhas e no meio ele tem umas pedras de strass, que eu também vou usar para decorar e fazer o acabamento do bolo, tá? Então, eu vou virar a câmera pra gente pegar de lateral e decorar o bolo junto, certo? Bom, vamos lá. Acho que essa visão vai ficar melhor. Colei. E aí, qual que é o próximo passo? Claro que todo bolo fica com uns furinhos, umas imperfeiçõezinhas. Se não ficar, ótimo. Mas sempre tem alguma coisa, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a decorar ele a partir daí. Então, aqui, nessa ponta, eu tenho um furinho, uma bolinha que ficou uma marquinha. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse modelo de renda e eu vou começar a trabalhar em cima disso. Deixa eu falar o código dessa renda pra vocês. É a 329, tá? Então, ela faz uns bicos. E aí, eu vou começar por aqui. Passo um pouquinho de cola. Eu não passo cola em toda a renda, tá? Eu só passo em alguns pontos. Então, tá. Vou tampar aqui a imperfeição do buraquinho. Vou utilizar um alfinete. Já passei cola, certo? Venho e vou segurar, ó. Como o bolo tá 2 dias, a gente consegue trabalhar normalmente. Vai colocar uma pontinha e vai colar todas as outras. Então, a gente colou um e vem
faz isso nas outras pontas. Por quê? A gente vai montar e depois a gente vem colando a parte de baixo. Que eu acho que se precisar mudar alguma coisa de lugar, fazendo dessa maneira, a gente consegue tranquilamente. Faz isso. Depois, quando quiser ir montando, mas na parte de baixo quiser utilizar um pouquinho de tack bond, também dá tranquilo. Ó, passei cola. E vou fazer isso em toda a volta do bolo, certo? Posiciono um furinho e assim sucessivamente, ok? Ó, deixa eu mostrar como tá ficando. Vou virar, certo? Então, a gente vai dar toda a volta. Eu vou fazer isso em cima e embaixo, ok? Lembrando também que a renda, ela tem um lado, ó. Notem que esse é o avesso e esse é o direito. Tem que prestar bastante atenção, porque senão fica feio, tá? Ó, direito e o avesso, certo? Aí, vou aqui, tento deixar na mesma altura. Então, se o bico tá aqui, se você precisar utilizar aí uma reguinha, algo do tipo, vai fazer a mesma coisa. Passar cola para que um fique exatamente próximo ao outro. Fez o primeiro, é só seguir, não vai ter erro, tá bom? Vou colar e já mostro pra vocês. Ó, deixei aqui pra vocês entenderem a questão da emenda. Então, eu fechei, né? Vim de uma ponta a outra até aqui. Só que aqui, a medida da minha renda não vai dar o tamanho exato, então, eu vou precisar cortar. Então, eu venho aqui, coloco na lateral, onde eu vou colar. Vou ver mais ou menos até onde vem e vai vir aqui, exatamente nessa parte. Então, eu venho, vou pegar, aproveitar essa parte aqui, ó, e vou fazer o corte, deixa eu baixar um pouquinho. Vou fazer o corte aqui, reto, vou colocar na lateral, vou emendar e colar. Simplesmente isso, tá? Pegar como base essa partezinha aqui compridinha, vou vir na lateral e vou fazer esse corte. Vejo se é realmente isso, a medida, coloco do lado, encaixo, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Esse acabamento que ficou sem a florzinha, minha mão tá na frente, né, gente? Desculpa, ó. Esse acabamento que ficou sem a florzinha, eu vou vir encaixar ele por baixo e vou dar um acabamento aqui. A florzinha vai tampar o bico e não vai nem aparecer a emenda, certo? Passei cola, ó. Agora, eu vou vir por baixo, vou levantar aquela renda que eu ainda não colei. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. E vou encaixar por baixo aqui, ó. Coloco a pontinha, venho com a outra, ó. Aqui também, eu vou colocar um pouquinho de cola, pra gente dar esse acabamento e não ficar levantando. Pressiono. Alfinetinho aqui. Aí, agora, eu venho e colo as outras pontinhas, ó. Aqui. Abaixo um pouquinho. Ó. Cola aqui e cola aqui. Certo? Pronto. Ele fez o acabamento e, ó. Que depois a gente vai colar, tá? Tudo com o branco. E aí, não aparece a emenda. Fez isso, aí vem com calma, passa um pouquinho de cola nos biquinhos, ó. E vem colando. Não precisa ser em tudo, tá, gente? Senão, você vai perder um tempão pra passar cola nessa renda e não tem essa necessidade. Você prender nos pontos fixos, né? Os mais importantes, ó, os mais altos e os mais baixos, você vem cuidado na cola pra não manchar o bolo. Se você põe um pinguinho a mais aí ou uma tack bond, eu também tô usando tack bond na hora de prender os pontos de cima. Só que é bastante cuidado, porque a 2, ela escorre um pouquinho, né? Ai, gente, eu tô gravando sozinha, então eu não tô tendo noção da visão, mas eu espero que esteja dando pra entender, tá? Então, vai fazer isso em toda a volta, como eu disse, e deixar no ponto de colocar as pedrinhas e as pérolas, tá bom? Prontinho, já colei tudo, tá tudo já no esqueminha. Aí, aqui, o que que eu fiz? Peguei esse cordão de rosinha,
Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. E cortei. Ó. Cortei eles. E cada ponta, deixa eu mostrar pra vocês no bolo. Em cada ponta da renda, ó, eu coloquei uma florzinha dessa pra dar o acabamento, tá? Fiz isso em toda a volta. Qual é o próximo passo? Eu vou dar o acabamento com a pérola. Então, assim, eu vou utilizar uma ponta, deixa eu montar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu encontrar a frente pra mim não fazer no lugar errado, né? A gente tem que procurar as emendas e ver direitinho aonde vai ser a frente do bolo. Então, pera lá. A frente do meu bolo é essa aqui. Eu vou trabalhar assim. Aqui eu vou colocar uma flor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pingar um pouquinho de Tec Bond. Uma gotinha de Tec Bond aqui. E vou segurar a pérola. Vou deixar cair um pouquinho. Ó. Vou fazer uma voltinha e vou encaixar uma pérola na outra. Tá vendo? Então, aqui novamente, mais um pouquinho de Tec Bond. Fiz a voltinha até embaixo, ó. Trago. Tanto faz o lado, tá, gente? É a maneira que vocês vão montar e não tem nada a ver. Ó, encaixo aqui, faço uma cruzinha, seguro pra deixar essa pérola pendurada. Vou fazer a volta, ó, do bolo. E vou fazer um corte aqui. Como eu mesmo disse, não precisa a gente passar cola em tudo. Só um pinguinho nas pontas principais, tá? É desnecessário a gente ficar passando em tudo. Vou segurar até ela colar, certo? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Mesmo jeito que a gente fez em cima, a gente vai fazer embaixo. Porém, vai ser reto, né? Como não vai ter essa voltinha, o que eu costumo fazer na parte de baixo? Eu coloco um EVA. Corto um EVA preto, um círculo, colo embaixo. Depois que eu colei esse EVA, aí eu venho com essa outra camada de pérola e vou fazer o mesmo processo. Como é na última aqui, não vai ter nenhum lugar pra mim me apoiar, aqui sim a gente pode estar colando uns pingos em outras extremidades, tá? E agora, o acabamento aqui em cima dessa voltinha de pérola vai ser uma rosa. Aí, você pode escolher entre uma rosa de biscuit ou uma artificial. Eu escolhi pela artificial, porque quem me conhece já sabe. Fabi Rodrigues e rosa não combinam. Então, Tec Bond, certo? Venho, vou posicionar exatamente em cima da emenda da minha pérola, vai ficar o penduradinho, e o acabamento com a flor aqui. Seguro um pouco, deixa eu trazer um pouquinho mais pra frente, virar, pra vocês verem o acabamento. Tem que segurar, tá, gente? Um tempinho aí pra cola fixar direitinho na rosa. E pronto, ele vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, eu fui fazendo conforme eu tava montando esse bolo. E acho que já deu pra ter noção de mais ou menos como eu forro, tá bom? Um beijo e até a próxima!